Três tipos de sombras: sombras próprias, sombras projetadas e sombras egocráticas. Do que se trata cada uma delas? São modalidades da mesma coisa. Vejam que toda sombra, ela é na verdade uma silhueta. Uma silhueta vem de algo chamado sombra, que significa, traduzido do latim, umbra. E umbra é porta. E porta é por onde algo se transporta. O sol oculto é um umbra. Então podemos pensar que, na verdade, não é a luz que dá origem às trevas, e sim as trevas que dão origem à luz. Por quê? No terceiro dia da criação foi dito: faça-se a luz. Por aí já temos uma evidência que a luz não existia e agora existe. Então há muito preconceito, há muito desentendimento, falso conhecimento dentro da questão da polaridade, luz-sombra. Como temos em tudo que é polar, porque nosso mental concreto está no meio desse jogo e não está vendo as extremidades do campo. Está muito envolto no jogo de centro-campo, né? Mesma coisa essa questão do itinerário de Io, muito centralizado ali no centro-oeste do Brasil, como se não existisse movimentação quando se trata de energia, tanto para um pico ou outro, as direções. Para analisar essa questão de sombra-luz, nós temos que aprofundar muito, senão vamos sair daqui sem entender. Vamos ser como os fantoches, não estamos entendendo nada. Um robô é incapaz de pensar por si, a não ser que tenha uma programação de um terceiro. Não devemos sermos robôs, pois não podemos solidificar, cristalizar mais do que já estamos nesse plano físico. Veja que durante o dia, cerca de 50% da luz está projetada nas sombras. Por isso que você olha para a sombra de uma árvore, você ainda vê isso de dia. E à noite está ali 25% de luz. Aonde? Nas sombras. Por isso que a maioria dos mestres vem aí com 75% de consciência desperta, para poder dar um espaço, porque como eles vêm em corpo físico, dar um espaço para a verdadeira luz, que está além, lá naqueles 25 que estão faltando, até mesmo para ele poder se aterrar. Então ele não pode vir com 100%, senão seriam os corpos que não são aqueles lá do umbral, né, que até eles incendeiam mesmo para poder dar um direcional. Eles vêm e, para não chocar, não causar, eles não vêm com 100%, que poderia, por frestas atômicas, a luz transparecer. E não é o intuito do mestre vir aparecer, e sim esclarecer. Então é o seguinte: a sombra, ela é a geração, tá? É o útero gerador. Tanto é que viemos de um útero escuro, como os cavernícolas vieram de uma escura caverna, tá? Da onde a vida eclode. Profundezas do mar, onde é escuro. O escuro, se for pegar etimologicamente, é escor, né? A antiga cor. O que era cor não é mais. Então quer dizer, o preto, que vem de presos, vem também que dá origem ao seu derivado de pressão, pressionado, né? Vamos dizer, cristalizado, encaixotado, confinado. Começou lá na Lemúria com os marrons, né? Marrom é um nome dado por causa da castanha, que é dos alimentos mais antigos, né? Dos frutos mais antigos que existem. Esse marrom, ele, que era lemuriano, ele perde o preto, porque preto e vermelho dá marrom, essa combinação. Ele perde o escuro, porque daí começa a subida, né? Evidências de luz e sombras.
Todos os kalpas são assim em eras. Fica o vermelho se torna o Atlante. Depois ele clareia mais, esse vermelho se torna amarelo. Já começa o Ariano. E clareia mais um pouco, hoje é o Pele Branca, que é o atual. Então é muito interessante essa questão da sombra, porque ninguém se detém a observar aquilo que foi enraizado, que foi deturpado, né, e virou um medo constitucional. Veja, se a sombra fosse ruim, tivesse alguma coisa na sombra, quando você está andando por uma estrada e o sol está num ângulo, ele projetaria a sua sombra na estrada e os carros passariam por cima. Você sente dor a algo passar por cima da sua sombra? Não, porque a sombra, na verdade, ela transpõe. Quando o carro passa, você vai notar que a sua sombra, ela sobressai o veículo. Se não existiria também técnicas que os magos negros poderiam se aproveitar, né? De pegar uma adaga e atirar contra a sombra de alguém e esse alguém se ferir. Então, quer dizer, sombras e luzes estão separadas, por isso que é polaridade. Você não vai se ferir se alguém pisar na sua sombra. Porque o que é a sombra? É um contorno da luz, ou na verdade, a luz, ela anda em linha reta, tá? Mas ela se perde ao penetrar objetos sólidos. Passa através de você, como por exemplo, a luz, ela consegue entrar dentro do solo e ser capturada por esses fiapos pretos, que são luz, que tem dentro do ananás, ou abacaxi, que a gente chama. É pura energia solar preteada, escurecida. É que você pode comer e vai ter tanto efeito quanto você tomar banho de sol. Então, quer dizer, a luz, ela respeita. Por que ela anda numa linha reta? Segundo a óptica geométrica. Num meio homogêneo ou transparente, é aí que o academicismo, ele, vamos dizer, se controverte, que a luz, ela anda em linha reta em qualquer lugar. Sabe por quê? Imagina você está caminhando no centro urbano, você vai reto, você não fica prestando atenção na vida do outro. Você pode cair, você pode tropeçar, você pode cair no bueiro, você pode pechar com o outro. Então você anda na sua linha reta e deixa os outros vir nas suas linhas retas. O sol é assim. Tanto é que temos também aqui a sombra egocrática, que ela nada tem a ver, ó, isso aqui são as ilusões da luz. Ilusão da luz é tu pegar, estar na luz, estar vendo uma coisa e ver outra. Se é um gatinho, se vê um feroz leão, né, um bravo leão. Você é gordinho, você olha no espelho e se acha bonitão, né? Não que seja feio ser gordo ou seja bonito ser magro, mas é o que você vê na luz. E você culpa as sombras, a humanidade culpa as sombras como sendo a culpada do mal humano. Vejam bem, pessoas que são magras, magérrimas, se olham no espelho e se veem, né, obesas. Olha só, chega a ser ridículo. Isso acontece na luz, pessoas. Olha só. Você está vendo fantasmas na luz. E tem aqueles espelhos que contorcem a pessoa que realmente na luz dá para contorcer. Agora nas trevas, o que você pode distorcer nas trevas se você não vê nada ou vê pouco? É na luz é que está a ilusão, né? A ilusão não, a enganação. Porque é na luz que a forma se apresenta mais claramente, né? Eu vou botando para trás novamente. Veja que aqui, ó, a prova, olha esse pombo, está caminhando. A prova é que a luz e as trevas estão juntas. A luz andando em linha reta, porque ela respeita as vias dos outros, das outras coisas, por isso que ela não ilumina toda a noite, né? À noite, por exemplo, um sol. Veja que está expandida a imagem, ó, na sombra daquele ser, daquele objeto. Porque a luz, ela expande, mas ela anda em linha reta sem se intrometer
e levando a sombra junto sem se intrometer nas coisas que não lhe pertencem de momento, porque ela respeita, não que não seja tudo de uma coisa só, mas ela se desdobra e respeita esses desdobramentos, entendeu? Quando a gente pega, ó, isso aqui é tudo ilusão da luz, ó, as ilusões da luz. A gente pega uma foto do espaço, a gente vê que inclusive uma galáxia, inclusive a nossa, a Via Láctea, elas sempre estão ou em horizontal ou em vertical, e sua luz se expande para os lados. Por que isso? Para não distorcer o espaço-tempo, a luz tem que ser canalizada. Ela não é uma coisa, por exemplo, se você não respirar direito, o prana não vem para você. Ah, mas tem prana em toda parte, mas não em você, porque você não canaliza em você, que a luz só anda em linha reta por respeito às trevas. Olha só, é mais ou menos isso aqui. Ela vai numa direção. Quando ela encontra um obstáculo, ela penetra mesmo assim. O academicismo diz que ela desvia. A luz ela não consegue desviar. Ela simplesmente ela ilumina um lado e possa que aquele produto, aquele resíduo cubra, mas é o que não acontece, porque, por exemplo, se você estiver diante de uma luz ou de um sol e alguém te observar as suas costas e você está de frente à luz, as suas costas estão ensombrecidas. Então é muito pouca luz, como você é um corpo de carbono, um pouco penetra em você, tanto é que por isso, senão a gente não ia receber a vitamina D, e a vitamina D ela precisa ser sintetizada debaixo da pele. E você é sólido, a sua pele é fechada, mas tem poros. Então parte fica dentro e parte contorna, mas não a luz em si. A luz ela para ali e o resíduo, como se fosse quando você atira, por exemplo, uma pedra no oceano que cria aquela onda é o produto do choque. E te cobre e atrás de ti projeta uma sombra. Só que aquela sombra, sendo uma silhueta, é uma porta. Está indicando que atrás dessa sombra tem uma forma. Tem o ser mesmo. Por isso que veio a questão do Umbra. Umbra começou lá no sol oculto, que é através da porta que você vai entrar e ver o morador da casa, que é o verdadeiro, que tão pouco é luminoso. Ou é escuro. É algo que a gente não sabe. Mas é bem provável que tudo começa no útero escuro do tudo, do sempre, e se desdobra em luz. Senão não seria necessário. No princípio era o verbo, e depois no terceiro dia faça-se a luz. Estão entendendo? Então a luz ela sempre vai em onda numa linha reta, né? A ciência fala que é só num ambiente homogêneo e tem que ser transparente. O abacaxi prova que não é bem assim. É um ambiente sólido, ele captura e o Sol ele entra sempre em linha reta. Porque o Sol, aqui é a estrela Vega, ó. Por que 4 raios? Ela estava respeitando o ciclo. E foi uma das únicas estrelas que a gente via na época da Lemúria, que já era um interregno para a 4ª raça, a Atlante. E hoje é o nosso Sol. Ele tem 6 raios principais. Ele já está fazendo um saque evolutivo de 6 coisas que passa através dele. Ele também é um Umbra, ele também é parte de uma sombra. Sombra e Umbra é a mesma coisa, é porta. E sombra também é sobra, né? É aquilo que sobra da luz, é aquilo que se desdobra da luz. Então, sombra e luz, Sol sim projeta sombra. Como a mulher, biblicamente, é dita que veio do homem, ou o homem veio da mulher, o ovo veio da galinha, a galinha veio do ovo. Na verdade, o homem veio da mulher cósmica, e inclusive a mulher física veio da mulher cósmica, e a galinha veio do ovo, porque primeiro tem que ter o germe. Primeiro é o ponto para virar traço. Ninguém começa fazendo traço sem o ponto primeiro, então quer dizer, não existiria a forma, existiria apenas pontos. Então esse Sol está fazendo um interregno, nós estamos numa 5ª raça, né, fazendo ecos para uma 6ª, por isso que esse tem 6, e é esse que está aqui visível. Mas tem outros sóis, como Sírius, que está ligado à questão da matéria, está ali no Cão Maior,
né? O caçador, a matéria, vamos dizer, é Eros atrás de Psique. Nós estamos procurando a alma, procurando o que é além da alma também, né? Atman, né? Além da mente. Então, é muito interessante esse jogo evolutivo, porque a gente não percebe, está envolto em mais sombras e mais trevas do que luz, e a gente se detém na historinha que nos contaram. Procure a luz. Se você não respeitar as trevas, não adianta você estar na luz, tá bom? Porque essa iluminação vai ser ilusão, vai ser jogo de aparência. Então até a luz respeita as trevas, olha só. Inclusive tem meditações que a gente faz que é o primeiro encontro com suas sombras. Aí você vai entender o que são as matérias inferiores. Daí, através dessas matérias inferiores, que são dúcteis, são sólidas, é a pedra, o quaternário, que o maçom sobe, que o iniciado sobe, que o mestre sobe, que o cristão deveria subir, que o próprio cientista deveria subir, todo ser comum e corrente, na pedra cúbica, que é o quaternário, para ver daí o que produz o quaternário. A sombra, que dá origem à luz no terceiro dia, que dá origem à sombra de novo, que é o nosso dia a dia. Isso tudo que a gente vê, seja aqui ou acolá. Nos mundos das formas, nos mundos morfos. E os amorfos é dito, por isso que quando você vai num sonho, num êxtase, não se lembra de nada, é o sonho preto. Como pode uma coisa tão boa ser preta, né? Você que tem atavismos, que você foi criado assim, tanto é que o próprio racismo veio da questão de dizer que tudo é luz. Gente, o bem é mal e mal é bem. Isso aí vocês aprendem na escola aí, dita atualizada. Não sei se é não, porque tem muito equívoco, tem muita falha, ou muitas coisas incompletas apresentadas. Vamos entrar de novo na questão da sombra egocrática, que é aquela ideológica, não é nem filosófica, porque se fosse filosófica ela teria uma causa, né, e uma explicação. Que é essas coisitas aqui, de como você se vê e como você vê o outro, né? Então você é um ser visível, então você está com uma certa porcentagem de luz. Não quer dizer que você vai brilhar, né? Apesar que a gente acha também, a gente inclusive chama a fama de brilho, né? Estou brilhante, estou radiante. Ou as mulheres, né, quando se maqueiam, hoje eu comi uma alface, tomei um suco, acordei bem com os olhos, né? Estou iluminada, estou me sentindo radiante. Isso é uma sombra de um sol que está querendo te falar o que é radiância mesmo, né? Então é tudo isso aqui. E tem pessoas que insistem, por exemplo, eu estava vendo agora uma pegadinha. Tem mais ou menos umas 30 ou 40 pegadinhas com a mesma mulher. O homem, todo dia ele fazia na pandemia uma pegadinha com essa mulher. Aí eu vi mais ou menos, sabe, te pega por intuição, não é notar a vida do outro, que isso aí nem a luz se mete porque ela anda em linha reta. Eu andei numa linha reta, a dissertação eu vi direto, assim, essa mulher está ali por interesse, né? Ela está mais detida à sombra do que à luz, porque tudo aquilo se projeta. E o resultado da sombra daquilo é o quê? É o interesse, é o comodismo, né? De uma vida confortável, mas desconfortável ao mesmo tempo, com um marido que todos os dias faz uma pegada com ela, ela até se machuca. E eu vejo que se tem 40 pegadinhas com aquela pessoa persiste com aquele que virou, só se brinca todo dia, entendeu? Fazendo aquela, né? Tem outros também que fazem coisas piores, que é traição, brigas. Mas também muita palhaçada torna o teatro um circo, né? Que era para ser um teatro, uma representação. E aquela mulher assim morre de ódio daquele homem, dá soco na câmera e ela permanece. Ela já está lá no 40º, a 40ª pegadinha. O que faz ela permanecer, né? Se o homem ele é inconveniente, ela permanece porque, apesar da inconveniência, ela prefere se arriscar, né, nessa sombra e ficar ali enquanto tiver uma porta para ela entrar, né? Ela não precisa pagar pela porta muitas vezes. Não estou afirmando isso, mas é uma grande possibilidade, porque isso aqui não é um jogo de sombras, e sim um jogo de interesses.
Paz reverencial a todos.